Boa noite a todos. Na aula de hoje, a gente vai estudar alguns dos direitos dos advogados. Vimos na última aula a procuração, o mandato, o subestabelecimento, né? E agora, na aula de hoje, vamos estudar alguns dos direitos previstos do Estatuto da OAB referente aqui aos advogados inscritos no quadro da OAB. Os artigos 6º e o artigo 7º do Estatuto da OAB prevê o rol detalhado de todos os direitos dos advogados. Importante sempre dizer que o Estatuto ele consagra a hierarquia e a subordinação entre advogados, promotores e justiça, ou seja, não há qualquer tipo de hierarquia e não há qualquer tipo de subordinação entre os advogados e os juízes, os promotores, os desembargadores e os ministros. E também não há qualquer tipo de hierarquia ou subordinação entre os advogados e serventuários, servidores, funcionários dos fóruns. Os direitos dos advogados estão previstos no artigo 7º do Estatuto da OAB. A gente vai analisar alguns destes direitos que estão previstos nesse artigo 7º. Esse artigo 7º contém vários direitos de nós advogados. Vamos estudar apenas os principais e alguns deles. O primeiro que a gente vai estudar é que o advogado ele tem o direito de exercer com liberdade a sua profissão da advocacia em todo o território nacional. Mas esta liberdade ela não é ilimitada. Cada advogado, assim que ele passe, que ele seja aprovado no exame de ordem e receba a sua inscrição, ele começa o exercício da sua advocacia naquele estado na qual ele foi inscrito. Não significa dizer que esse advogado não pode exercer a sua profissão fora do conselho na qual ele é inscrito, fora do estado na qual ele é inscrito. Ele pode, mas há um limite. A lei fala, o Estatuto da OAB fala que o advogado pode exercer a sua advocacia em quantos processos ele quiser dentro do seu estado de registro. Mas, caso ele queira advogar fora do estado de São Paulo, ou fora do estado de Minas, dependendo de onde aquele advogado ele é inscrito, né, ele pode exercer a advocacia no limite de 5 processos por ano. Então, se ele ultrapassar 5 processos por ano, ele não pode exercer a advocacia naquele estado com a sua inscrição principal. Para ele exercer a advocacia no estado para mais de 5 processos por ano, ele deve requerer perante o Estado a sua inscrição suplementar. Então funciona o seguinte: se um advogado ele é inscrito no Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo ele pode exercer ilimitadamente a advocacia. Ele não tem quantidade mínima e nem máxima de processos. Ele pode advogar por quantos processos ele tiver na carteira do escritório dele. Mas, se ele for advogar no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode advogar no estado do Rio de Janeiro com a sua inscrição principal por até 5 processos por ano. Passado esses 5 processos por ano, ele obrigatoriamente tem que fazer uma inscrição na comarca do Rio de Janeiro, no estado carioca. Importante dizer que essa inscrição no estado do Rio de Janeiro, do exemplo que eu dei, ele não necessita fazer uma prova da OAB novamente. Não, ele já é inscrito com a sua inscrição principal. Para ter a suplementar, basta ele fazer o requerimento perante o estado na qual ele quer solicitar a suplementar, a inscrição suplementar, paga-se uma taxa e, consequentemente, também paga-se a anuidade de cada estado. Então, se ele tem mais de 5 processos por ano em São Paulo, mais de 5 processos por ano no Rio Grande do Sul, mais de 5 processos por ano na Bahia, ele vai ter uma inscrição suplementar de cada estado, né? E essa suplementar de cada estado vai gerar uma anuidade diferenciada para cada uma
dessas inscrições. Então, a lei fala que ele pode exercer com liberdade e de forma ilimitada quantos processos ele tiver no estado de registro dele, no estado da sua inscrição principal, e 5 processos por ano fora do estado. Essa é o que prevê lá o artigo 7º do Estatuto da OAB, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O segundo direito do advogado que a gente vai estudar é a inviolabilidade do seu escritório, do local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, também das suas correspondências, sejam elas escritas ou eletrônicas, o seu telefone celular, né? Tudo que decorre do exercício da advocacia. O advogado ele tem essa inviolabilidade, aliás, já estudamos isso nas características da advocacia, em sala de aula, né, de que o escritório do advogado ele é inviolável. Né? A sua inviolabilidade ela também não é absoluta, ela é relativa. Né? O escritório, o celular, as correspondências, né, ela não tem uma inviolabilidade absoluta. Né? Ela pode ser sim quebrada esta inviolabilidade caso haja algum elemento criminoso ao advogado. Aí pode sim, obviamente, ser quebrada a inviolabilidade do escritório do advogado, a inviolabilidade do celular do advogado, a inviolabilidade da correspondência do advogado. Tá? É importante dizer que qualquer mandado de busca e apreensão, né, ou seja, se tiver alguma ação e for expedido um mandado de busca e apreensão de algum bem, de algum mecanismo do advogado, no escritório do advogado, este mandado só pode ser cumprido na presença de um representante da OAB. Então vamos lá, um exemplo. O juiz expediu um ofício para que o oficial de justiça retire um computador do escritório do advogado, né? Desde que fundamentado, desde que realmente esteja condizente ali com a necessidade da remoção deste equipamento, pode ser removido. Mas um representante da OAB, junto com o advogado, tem que estar presente no dia. Não pode levar o computador sem que o representante da OAB presencie isso. Isso serve para proteger ali qualquer ilegalidade a ser cometida por qualquer órgão ou qualquer agente público, e o representante da OAB está ali para garantir a legalidade daquele cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então essa é o segundo direito do advogado, previsto também no artigo 7º, que a gente está estudando hoje. A terceiro direito do advogado, né, é que, mais ou menos na forma que a gente viu na questão da inviolabilidade, né, o advogado tem o direito de ter a presença de um representante da OAB quando ele é preso em flagrante. Sempre ele vai ter o direito de o representante da OAB estar ali presente para evitar da mesma forma ilegalidade, mas quando ele for preso por motivo ligado ao exercício da advocacia. Né? Então, se o advogado for preso porque matou alguém, porque bateu no carro de alguém, por exemplo, né? E causou um dano à integridade de alguém, isso não diz respeito a nada da advocacia. E aí ele, obviamente, não tem que ter a presença do representante da OAB. Aqui, essa obrigatoriedade de ter um representante da OAB quando o advogado for preso em flagrante delito é quando esta prisão do advogado se dá por motivo, e a lei é bem clara, por motivo ligado ao exercício da advocacia. O artigo 7º do Estatuto da OAB fala que o advogado não pode ser preso por motivo ligado ao exercício da advocacia sem que haja um representante da OAB presente no momento da prisão. Então, o advogado não que ele não possa ser preso, obviamente, ele pode ser preso se ele cometer um crime no exercício de sua função, né, ele vai ser preso em flagrante. Mas essa prisão também tem que ter ali a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil,
para evitar ilegalidades a serem cometidas contra o advogado. Então, isso está previsto na lei, está previsto no artigo 7º do nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O último direito que a gente vai estudar hoje, depois nas outras aulas a gente vai ver outros direitos dos advogados, né? É que todo advogado ele pode permanecer sentado ou ele em pé, né? Em qualquer local, qualquer órgão público ou órgão do Poder Judiciário. Né? Então, é direito do advogado de permanecer nas salas de audiência, por exemplo, né? Ou em tribunais, sentado ou em pé. Então, ele está dentro, ele está numa sala de audiência. Se ele quiser participar da audiência em pé, ele pode. Obviamente, né, não, não é crucial que ele fique em pé e nem sentado, né? Ele vai escolher o que ele quer, como ele quer ali, se portar na sala de audiência, né? Obviamente que é mais comum que ele fique ali sentado, porque a audiência às vezes pode demorar um certo tempo e não é comum que ele fique ali em pé, né? Mas se eventualmente ele tiver um problema de saúde, que ele não pode ficar muito tempo fechado, sentado, um problema físico, que não tem condição de ele ficar todo o tempo sentado, ele pode, sem pedir a autorização para o juiz, né? Ele pode simplesmente levantar, obviamente. Deve falar, olha, eu estou em pé por conta disso, mas ele não precisa pedir autorização. O juiz não tem o poder de negar este direito ao advogado. Né? Pelo artigo 7º, o advogado ele pode sim ficar tanto em pé quanto sentado nas salas de audiência para exercer ali a advocacia. Né? Então, aliás, essa questão de ficar em pé ou sentado, né? Tem essa previsão no artigo 7º e essa desnecessidade de pedir licença, de pedir ali autorização para ficar em pé ou ficar sentado, né, decorre da ausência de qualquer vínculo hierárquico, como já estudamos, entre os agentes públicos, entre juízes, promotores, desembargadores, né, ministros, né, e servidores também da justiça e os advogados. Essa, essa, essa ausência de vínculo hierárquico entre o agente público e os advogados tem a previsão lá no artigo 6º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, este é o quarto direito do advogado, né, que a gente está estudando, previsto lá no artigo 7º, que o advogado tem o direito ali de permanecer sentado ou permanecer em pé. Ele vai escolher, né? E sem necessidade nenhuma de pedir licença, de pedir ali autorização para o órgão na qual ele está. Tá? Ele tem esse direito de permanecer sentado em pé. Obviamente que ele não pode também se portar de qualquer jeito. Né? A gente já conversou isso em sala de aula, que o advogado tem que estar ali de terno e gravata, as advogadas ali com trajes sociais, né? Que isso é obrigatório ali, né? As vestimentas de acordo com a dignidade da profissão, de acordo com a seriedade do exercício da advocacia. Né? Então, vimos hoje alguns dos direitos dos advogados que estão previstos ali no artigo 7º, vimos também essa situação da inexistência de qualquer tipo de hierarquia e subordinação entre os advogados e magistrados, promotores, né, qualquer tipo outro de servidor público, né, e esses quatro primeiros direitos dos advogados, né, o exercício da liberdade da advocacia, a inviolabilidade do seu escritório, dos seus materiais de trabalho, a questão da obrigatoriedade da presença do representante da OAB quando ele for preso, né, ou for feito algum tipo de cumprimento de mandado, né, de busca e apreensão, por exemplo. Né, vimos também essa situação. Né, e também a situação de ele poder ficar em pé ou ficar sentado em qualquer tipo de audiência, qualquer tribunal,
sem a necessidade de pedir licença decorrente aí da ausência de hierarquia entre o advogado e as partes, as partes do Poder Judiciário. Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, vamos aqui iniciar a aula que vem, né, com o item E, né, que é a questão da entrada livre dos advogados nas salas de audiência. Tudo bem? Isso é o tema para a próxima aula. Sempre compareçam nas aulas, frequentem o Microsoft Teams para tirar as suas eventuais dúvidas, realizem os relatórios e bons estudos a todos. Boa noite.